Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Eu Passarinho. Hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Você sabe por que nessa data? Há aproximadamente 40 anos, uma menina chamada Araceli Cabreira Crespo foi assassinada, brutalmente assassinada. Ela tinha apenas 8 anos. Ela estava na escola e recebeu um bilhete da mãe que disse que ela era para sair mais cedo e entregar uma encomenda na casa de uma pessoa. E ela obedeceu à mãe e fez isso. E ela não retornou para casa. Os pais foram procurar e não acharam. Durante 6 dias eles ficaram nesse desespero. Até que depois de um determinado tempo, ela foi encontrada somente o resto de uma criança. E foi identificado como o corpo dessa menina. Ela tinha sido estuprada, eles abusaram sexualmente dela, ela tinha sido mutilada e eles tinham colocado uma dose de ácido para dificultar a identificação do corpo. Eles suspeitaram das pessoas que tinham cometido esse crime, mas eram pessoas influentes, eram políticos e pessoas bem ricas da cidade. E a polícia não conseguia se aproximar porque 14 testemunhas foram mortas. Então esse caso levou de 70 a 90, de 1970 a 1990, para se encerrar. E no final, a família, que era as famílias influentes, né? Que era o Micheline e os Relau, não foram condenados. Então, para não se esquecer do que aconteceu, eles colocaram a data do desaparecimento dela como a data do Dia Nacional de Combate ao Abuso da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, para que a gente não se esqueça disso e que nunca deixe de combater esse tipo de crime ou qualquer tipo de violência com criança e adolescente. Nós temos no Brasil o Disque 100. Esse número é para quando a gente perceber que alguma criança ou adolescente está sofrendo qualquer tipo de violência, para a gente ligar para que seja feita alguma coisa, ou para o Conselho Tutelar da cidade. Eu sou professora há mais de 20 anos e os professores servem de escuta para os alunos. Eu recebi vários casos como professora, não só eu, como vários amigos, desde da educação infantil até o ensino médio. Eles chegam para a gente com uma conversa, às vezes vêm, primeiro dia tentam abordar o assunto, vão devagarinho, até que eles têm coragem e começam a falar. Aí a gente só ouve, não interroga nada, encaminha para a coordenação e a coordenação encaminha para o órgão competente. A gente escuta cada história e a maioria dos casos, quem comete o crime é alguém próximo da família. Ou é o padrasto, ou é o pai, ou é o tio, ou é o avô, ou é o vizinho, ou é um amigo. E a minha preocupação agora é que nós estamos em isolamento. Muitas vezes eles vão para a escola e naquele período que eles estão na escola, eles estão a salvo. E a violência sexual e o abuso sexual não tem idade, tá? Às vezes é com recém-nascido, com uma criança de 2, 3 anos, com uma criança de 10, com um adolescente de 12, 14. E eles não têm para onde correr muitas vezes, né? São desacreditados. Muitas vezes quando chegam na delegacia, não tem lá alguém para receber e fazer o registro
correto, ou não tem ninguém para levar até na delegacia, não tem para quem denunciar para pedir socorro. Isso é uma coisa que nós, professores, nós temos muitas angústias, porque a gente não tem o poder de fazer alguma coisa, só escutar, né? E essa escuta também é dolorosa para a gente, porque a gente tem empatia por eles, tem amor, tem carinho, e a gente só pode escutar. Só que nós podemos agir da forma ligando, discando, conselho tutelar, fazendo os encaminhamentos. Mas a sociedade, o Estado tem que agir. E tem que agir com eficácia para combater esse tipo de crime com as nossas crianças e os nossos adolescentes. No ano passado, foram registrados mais de 42 mil casos. 80% era de abuso sexual entre crianças e adolescentes. Então é muita coisa. Muita coisa. Se vocês perceberem alguma coisa na vizinhança, perto de vocês, dentro da casa de vocês, diz que sim, ou conselho tutelar. Nós temos que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. No Brasil, a cada 1 hora, 3 crianças sofrem abuso sexual ou violência sexual. 3 crianças a cada hora. É muita coisa. É muita coisa. Nesses anjinhos que não conseguem se defender. Né? Vocês conseguem imaginar isso? Eles não têm consciência do que está acontecendo, né? Porque de 0 a 14 anos, com ou sem consentimento, eles não estão preparados psicologicamente ou cognitivamente para responder por suas escolhas ainda. Sexualmente, eles não estão preparados para isso. Somos nós, adultos, que temos que ter consciência e respeitar. Muitas vezes na sociedade a gente escuta, mas ela já tem 14 anos, ela já tem até 18 anos, não? Olha a legislação. Mas ela já sabe o que está fazendo. Psicologicamente, cognitivamente, não. O adulto tem que tomar consciência disso. É crime. É crime. E se as pessoas estão vendo e não estão agindo, a pessoa é cúmplice desse crime. É cúmplice. Se ela vê e não faz nada, é cúmplice. Tem que denunciar. Muitas vezes eles estão na sala de aula e eu observo, eles mudam o comportamento. Eu sempre fico atento aos sinais. Eles ficam mais irritados ou eles ficam tristes, deprimidos. Observem se eles não mudam o comportamento em casa. Isso dá para ver. Ou agressividade, ou ficam muito quietos. Porque alguém pode estar fazendo alguma coisa. Ou um vizinho, ou um amigo maior de idade. Nós temos que ter muito cuidado. Às vezes esse abuso sexual é através do computador. É alguém que está do outro lado mostrando seu órgão sexual. Isso também é uma forma de abuso. Tem vários tipos de abuso, de violência sexual. Nós temos que proteger essas crianças e esses adolescentes, né? Às vezes eles dizem que as crianças se prostituem, elas não se prostituem. Às vezes elas trocam, né?
por comida. E aí isso é uma troca comercial. Porque ela está vulnerável. E muitas... Tem político e tem empresário que se aproveita disso. Pela troca sexual, eles dão alguma coisa. Dão comida, eles trocam por um aparelho celular. Ele sabe que aquela pessoa está numa situação financeira difícil, está vulnerável, se aproveita daquela situação. Então eu não posso considerar isso prostituição, sabendo que aquela criança, que aquele adolescente, psicologicamente, cognitivamente, não tem noção daquilo. Olha só. Quem é o adulto? Nós precisamos de política, e o Brasil está avançando nessas questões, que nós temos um ministério que cuida disso, né? Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem políticas para isso, mas o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande para dar conta disso tudo. Eles estão capacitando 5.000 pessoas, profissionais do sistema de garantia de direitos. Mas para um Brasil, o tamanho do Brasil é pouca gente. Então nós temos que ser guardiões, né? E denunciar. Pensando nisso, gente, porque o que acontece para essa proteção? Nós temos que ter... o alvo, né? Nós temos que ter o quê? A família, a sociedade e o Estado. É um tripé. A família tem que cuidar, a sociedade e o Estado. Se a gente não unir os três, né? Pensando nisso, eu lembrei de uma escritora. Ela escreve muito para a literatura infantil, a Ruth Rocha. Ela, para mim, assim, me ajudou na época que eu trabalhava com literatura infantil. Ela ganhou vários prêmios, principalmente o Jabuti. Nasceu em São Paulo, cidade de São Paulo. É membro da Academia Paulista de Letras. Formou-se em Sociologia Política. E o livro mais conhecido, e eu acho que quem é da educação já ouviu falar, é o Marcelo Marmelo Martelo. Ela lançou o livro no Parlamento Brasileiro e na sede da Organização das Nações Unidas. Sabe por que eu vou falar desse livro? Porque ela pegou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e transformou para as crianças. E é o poema que eu vou ler para vocês hoje, dela. Ela recebeu uma comenda da mão do Fernando Henrique Cardoso, do Ministério da Cultura na época, em função do que ela escreveu, né? Ela escreveu muitas obras de literatura infantil, por isso que eu escolhi, porque estou falando de criança e de adolescente. E esse texto que eu vou ler para vocês, eu acho que eu quero... É para as crianças, mas diz muito por que a gente tem que proteger as crianças. As crianças, elas têm que estar no mundo para estudar, mas para brincar, para ver os olhos, para ver o mundo com uns bons olhos, com o olhar de criança, e não com o olhar da maldade, né? Então eu vou ler para vocês o poema que era dos direitos humanos, que ela transformou para as crianças. O direito das crianças. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô.
Descer do escorregador, fazer bolha de sabão. Sorvete, se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola. O canto do bem-te-vi, bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição. Ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha. Pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. Ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos. Ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinha, sensação de bem-estar, de preferência um selinho, uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Beijo no coração e, se precisar, diz que sim.